Saudações a todas e a todos. Terminamos na nossa última reflexão o capítulo 17 de São João. Lembro então este bloco de uma grande aula, um grande discurso, uma grande conversa de Jesus com os seus, depois de ter andado com eles pelo mundo na primeira parte do Evangelho. Grandes desejos de Jesus. O que eu mando é que vos ameis uns aos outros. Grandes desejos de Jesus, Pai, que eles sejam um como nós. Caridade fraterna, unidade entre nós. E basta. Devíamos dar toda a nossa vida para realizar este desejo de Jesus. Mas às vezes perdemos tempo com coisas que nós inventamos e que não aproveitam nem a nós, nem aos outros. Mas é parte da nossa limitação. Limitação também da inteligência. Ouvindo, leiam de novo o capítulo 17. Aliás, tirem um tempo e leiam seguidamente 13, 14, 15, 16, 17. Tomar um dia de retiro, uma hora de adoração, uma tarde de domingo que você está sem muita ocupação, e leia tranquilamente, sem procurar entender as coisas. Leia e deixe que as palavras molhem o seu coração. E Jesus está se dirigindo ao Pai, conversando com o Pai, falando com o Pai, e nós estamos ouvindo isso. O que podemos entender quando as pessoas da Trindade falam entre si? O que podemos fazer? O que podemos fazer é tentar captar alguma coisa daquilo que está sendo dito para poder transmitir. Que mais do que isso, nós não podemos entrar no mistério de Deus para entendê-lo. Nós podemos entrar no mistério de Deus para saboreá-lo, diz Santo Agostinho. E já disse uma vez aqui, o Papa Pio XII dizia que a eternidade para nós será um mergulho neste grande movimento da Santíssima Trindade. Processões, inspirações, geração, e nós lá no meio. Mas diz lá o livro dos Números, e aí precisa também uma interpretação, que Moisés escutava Deus que falava. Deus não ditava as coisas a Moisés para Moisés ir transmitir ao povo. Deus fala eternamente. Deus está falando. É um grande falador, um grande falador. Está falando sempre desde toda a eternidade. E o que ele fala é uma palavra, uma só, uma única palavra, a sua palavra, o verbo de Deus. Deus fala eternamente a sua palavra, que está sendo gerada desde que ele é Deus. Então Deus fala. E a sua palavra é que se fez carne e veio habitar entre nós. Então lá, uma consultazinha no livro dos Números, para completar esta prosa de Deus consigo mesmo. No livro dos Números, no capítulo 7, no versículo 89, versículo 89. É o fim do capítulo 7 do livro dos Números. Quando Moisés entrava na tenda da reunião, a grande tenda, tudo era acampamento no deserto, e havia uma tenda especial, que era a grande tenda da reunião do povo, que era o tabernáculo, o templo da época. Quando ele entrava na tenda da reunião para se dirigir a ele, a Deus, ao Senhor, ouvia a voz que lhe falava do alto do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. A arca da aliança, dois querubins com asas formando um losango, o propiciatório, lugar de pedir alguma coisa, lá no centro
a uma pequena nuvem, a Shekinah do Senhor, a glória do Senhor. Moisés entra para falar com Deus. Ele ouvia a voz que lhe falava do alto do propiciatório, da Arca da Aliança. Uma voz falava com Moisés. Assim, pois, falava com ele. Interpretação. Eu tenho aqui ainda a edição antiga da Bíblia de Jerusalém, a última edição tem modificações nos pequenos comentários. Aqui se diz assim, que esta frase, assim, pois, falava com ele, que termina o versículo, diz assim, esse versículo não se relaciona com o que precede nem com o que segue, e o seu sentido é incerto. Pode-se compreender o fim. Ela, a voz, lhe falava, ou ainda, e ela lhe disse, supondo-se que a continuação se tenha perdido. Assim, pois, falava com ele assim, e não diz o quê. Então, a interpretação. Esta última frase pode não ter nada a ver com a frase anterior. E na frase anterior, o que nós ouvimos? Moisés entrava na tenda para se dirigir a ele. Quando isso acontecia, ele ouvia a voz que lhe falava. A nota diz assim, que lhe falava, medaber, conjectura, midaber, corrompido. As notas de explicação da Bíblia de Jerusalém são mais difíceis do que o texto. A gente não entende o texto, vai na nota, entende menos ainda, porque aí é mais complicado. O que essa nota diz? A nota diz assim, aqui está escrito, voz que lhe falava. O que deveria estar escrito? Deveria estar escrito isso, voz que lhe falava. Em hebraico, medaber. Mas isso é uma suposição, porque não está escrito isso em hebraico. Então, o que está escrito em hebraico? Está escrito midaber, que ele coloca aqui como corrompido. Quer dizer, o texto tem alguma dificuldade. Texto corrompido, o copista copiou errado, caiu chuva e modificou a letra, qualquer coisa assim. Um bichinho que se sentou ali, deixou rastros que atrapalham a leitura, qualquer coisa assim. Texto corrompido. Então, o leitor lê no hebraico midaber, que é o que está escrito, e não entende. O que quer dizer midaber? Midaber quer dizer falar consigo mesmo. Então, Moisés ouvia Deus que falava consigo mesmo. Isso está errado. Então, Moisés ouvia Deus que falava com ele. Então, eu tenho que corrigir midaber para medaber. Verbo hebraico que significa falar. Grandes comentaristas, e sobretudo comentaristas judeus também, vão dizer por que corrigir o que está certo? Por que corrigir o que está certo? Corrigir a Bíblia é uma tarefa difícil. Então, está certo, midaber. Moisés ouvia Deus que falava consigo mesmo. Deus não falava um ditado para Moisés. Moisés, vem cá, escreve aí isso. Não. Deus fala consigo mesmo desde sempre. Como Jesus falando com o Pai. Deus falando com a sua palavra. E Moisés estendendo o ouvido e procurando captar alguma coisa. Moisés pode captar tudo da palavra de Deus, mas de jeito nenhum. Moisés é uma criatura. Moisés pode captar alguma coisa pode. E aquilo que ele capta da conversa de Deus consigo mesmo, ele transmite a nós. Então o texto está correto, não precisa corrigi-lo. E aqui no capítulo 17 é exatamente, é Deus falando consigo mesmo, Jesus falando consigo mesmo, porque ele e o Pai são um. Mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa e o Pai é outra pessoa. Então lembre-se o que nós aprendemos
e o que deduzimos também com a ajuda da nossa inteligência, há uma natureza só, um só Deus. Mas o Pai, que é Deus, não é o Filho que é Deus, não é o Pai, o Filho, eles não são o Espírito Santo. Cada um é uma pessoa, e cada pessoa com sua ação própria. Pessoas distintas umas das outras. Distinto aqui não quer dizer bem educadas, quer dizer, esta não é aquela. Então, pessoas distintas umas das outras, mas os três, um só. Então, onde está um, estão os três. E, ao mesmo tempo, o Pai não é o Filho. Vai entender isso. Não precisa entender. Saboreie e mergulhe, escute a palavra. E que a alegria não saia do seu coração, nem a paz.